Você acaba de entrar no canal Estudando a Bíblia. Quero compartilhar uma mensagem com o tema: O que Deus uniu, não separe o homem, mas se Deus não ajuntou. Muito bem. Estava pregando em uma igreja sobre o divórcio e no meio da pregação citei o texto de Marcos 10:9 que diz: O que Deus uniu, não separe o homem. Um homem na igreja questionou: Mas se Deus não uniu, então o homem pode se separar? Eu disse a ele: Então, se não foi Deus que ajuntou, foi o homem, certo? Ele respondeu: Sim. Então lhe perguntei: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações, capítulo 3 e verso 39. Ninguém põe a mão no arado e pode voltar atrás. Não é assim que está escrito na palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 9, 25, 26. Aquilo que o homem planta, ele colhe, pois é o que diz a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Aquele homem ficou sem resposta. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. O homem sempre tem procurado interpretar os textos da palavra para o seu próprio prazer, e assim foge da responsabilidade. Foi exatamente isso que os fariseus argumentaram, também usando a Bíblia para escapar da responsabilidade de viver com a esposa. Citando para Jesus: Mas Moisés permitiu o divórcio por meio de uma carta. Você encontrará essa passagem no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 32 em diante, assim como no capítulo 19, versículo 1 em diante. Quando ouviu isso, Jesus respondeu logo de cara: Não tem lido que desde o princípio Deus fez homem e mulher? Mateus 19:4. Mateus 19:5, 6 diz: O que Deus ordenou. Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Os fariseus replicaram mais uma vez a Jesus dizendo, Mateus 19, versículo 7. Então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e despedir? Jesus respondeu de forma maravilhosa, dizendo no verso 8. Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio, isto é, não é a vontade de Deus. Por isso Salomão diz: Faça tudo o que os olhos veem, mas saiba que prestará contas diante de Deus. Eclesiastes 11:9. Pois é, isso é válido para fazer tudo o que quiser, mas saiba que prestará contas. Sim, o mundo está aí para fazer tudo o que quiser. Mas saiba de uma coisa: todos prestarão contas. Infelizmente, hoje não é diferente. Os homens têm interpretado a Bíblia como os fariseus daquela época. No livro de Mateus 5:32, capítulo 19 e verso 9, eles têm usado esta passagem bíblica para permitir que suas esposas se casem com outras pessoas, caso não queiram mais viver com elas. Muitos procuram direta ou indiretamente fazer com que elas cometam adultério para, mais tarde, dizerem: Não posso mais viver com ela, pois adulterou, então posso casar com outra pessoa. Amparados nessa interpretação distorcida do texto, deixam a mulher e se casam com outra. Assim, eles dizem a Deus a mesma coisa que os fariseus diziam naquela época. Na época, 400 anos antes de Cristo, como Malaquias escreveu nos capítulos 2, 1, 3, 5 ao 7. Preste atenção, pois eles se desviavam de Deus. O verso 8 diz que eles se desviavam de Deus e Deus se desviava deles. O verso 9 de Malaquias capítulo 2 diz isso. Eles perguntam no versículo 10, e Deus responde. Confira o verso 11, 13 e 14. Ainda diz mais para eles. Porque vocês têm sido desleais para com a mulher da tua mocidade. É exatamente isso. Os homens estão sendo desleais para com a mulher da mocidade. Os homens estão interpretando da forma deles e têm deixado suas esposas, trocando de mulher como se troca de roupa. Isso acontece até no meio dos cristãos. Não estou falando das pessoas que não conhecem a palavra, mas sim no meio dos cristãos. Infelizmente, a taxa de divórcio é alta. Em uma pesquisa feita alguns anos atrás, foi constatado que 60% dos casamentos que terminam em divórcio
tem duração de apenas 2 a 3 anos, segundo o IBGE. A situação está complicada, mas vamos interpretar o texto corretamente. Eu sei que muitos homens não vão gostar dessa palavra, mas na verdade precisa ser esclarecida para este povo, não fazendo a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Eu vou trazer. Como seguidores de Jesus, devemos buscar compreender e seguir os ensinamentos bíblicos, mesmo que isso signifique desconforto para nossas próprias vontades. Irmãos, desde que aceitei Jesus, a primeira barreira que enfrentei na minha vida foi a respeito disso, e estudei. Até hoje, com mais de 23 anos de estudo, ainda não vi em nenhuma parte da Bíblia escrita da forma como é interpretada até hoje por muitos. Então, o que significa divórcio? Significa dar uma carta ou conta paga do divórcio, que dava assim a liberdade de voltar à casa dos seus pais e ficar livre. Já a palavra repudiar significa deixar de lado. No latim, repudiar significa rejeitar, recusar, separar. No português, repudiar significa rejeitar, não aceitar, romper, divorciar-se, separar-se. As Escrituras, meus irmãos, interpretam as Escrituras sem sombra de dúvida. Elas devem ser explicadas à luz da passagem mais clara, e é exatamente isso que vamos estudar. Citei o significado dessas duas palavras. Agora vamos analisar esta passagem e fazer uma pergunta. Se o homem deixa a esposa em casa e vai dormir com outra, o que ele está fazendo? Ele está rejeitando. Nós mencionamos anteriormente que a palavra repudiar significa rejeitar. Então, se o homem deixa a esposa em casa e vai dormir com outra, ele estará rejeitando-a. Certo? Portanto, casar-se com a repudiada também é cometer adultério. Vamos analisar as explicações de um homem que estudou a palavra de Deus e deseja compartilhá-la. Texto de Mateus. Na segunda parte, é mencionado o caso de casamento com a mulher repudiada. A mulher repudiada é aquela mencionada na primeira parte do texto, cujo marido se divorciou injustamente dela e se casou com outra pessoa. Dessa forma, ele comete adultério. Mesmo que não se case com a outra mulher, mas viva com ela, estará cometendo adultério, enquanto a mulher repudiada é a parte inocente. No entanto, quem desejar se casar com ela, estará cometendo adultério. Certamente, ela também cometerá adultério se casar novamente. Muitas pessoas imaginam que estarão livres porque o parceiro ou parceira cometeu adultério. No entanto, está escrito que aquele que se casar com a mulher repudiada estará cometendo adultério. Além disso, aquele que se casar com uma mulher que recebeu carta de divórcio também estará cometendo adultério. Tá entendendo? Vamos em frente, você vai entender melhor. O texto de Mateus não contradiz nada, só falta a explicação e a orientação do Espírito Santo para que se possa entender por que esse texto de Mateus condena um novo casamento como sendo adultério. Porque a esposa ou o marido está ligado ao seu cônjuge enquanto viver. Somente a morte pode dar fim ao casamento. Enfaticamente, o adultério não tem o poder para desfazer o laço do casamento. Em Mateus 19, no verso 9, ele está em perfeita harmonia, pois quer dizer que todo aquele que troca o seu cônjuge por outro, mesmo sem dar a carta de divórcio, já repudiou com suas ações, pois não necessitamos de um documento para declarar que desistimos do casamento. Como, por exemplo, quando um homem se deita com uma prostituta, ele já se contamina com ela. Da mesma forma, quando uma mulher se deita com um homem, ela já se contamina. Vejamos o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como está escrito, serão os dois uma só carne. Ou seja, no momento em que você se une a alguém, é como se fosse um casamento. No casamento, quando você se casa, torna-se uma só pessoa. A Bíblia diz isso na continuidade da história em que Jesus fala para os fariseus e discípulos, no capítulo 19. Portanto, quando o homem se deita,
já se contamina e torna-se uma só. É como misturar um copo de água com outra substância e tentar separar depois. Já tentou separar novamente? Consegue. Assim é o casamento. Quando o homem tem uma relação com a mulher, acontece exatamente isso. Então, como posso dizer que estou livre para casar novamente, se quem vive comigo está em adultério? Porque o texto diz que quem casar com a repudiada comete adultério, e Paulo ainda escreve aos Coríntios, dizendo que a mulher e o marido, aos casados, é ordenado não por mim, mas pelo Senhor, que a mulher não se separe do marido. 1 Coríntios 7:10. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se separe de sua mulher. 1 Coríntios 7:11. No versículo 39, Paulo diz que a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido viver, mas se o marido falecer, ela ficará livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Além disso, Paulo fala sobre o homem em Romanos 7:2-3, explicando que a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, estando ligada pela lei. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do marido, de modo que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas se o marido morrer, estará livre da lei e não será adúltera se for de outro marido. Assim, a morte de um cônjuge é a única base para um novo casamento. Portanto, se um divórcio encerrou o casamento aos olhos de Deus, a pessoa ainda está ligada ao outro enquanto este estiver vivo, traindo assim a união vitalícia selada por Deus. Agora vejamos por outro lado a palavra repudiar. Para alguns pesquisadores, esta palavra repudiá-la refere-se somente ao indivíduo que já recebeu a carta de divórcio, ou seja, a pessoa só é repudiada após a carta de divórcio. Deixe-me deixar claro para todos que essas pessoas estão equivocadas. Quem pensa desta forma, inclusive, teve uma certa vez que eu estava conversando com uma pessoa e ela batendo na tecla de que, não, mas é só quem já recebeu a carta. Passou-se uns dias e ele veio até mim e disse, rapaz, você está certo mesmo? Não é só quem recebe a carta? Eu disse, pois é, então presta atenção. Esta frase não sendo por causa de relação sexual ilícita, como disse Davi em Chamas. Ele disse as palavras não sendo por causa de prostituição. O único fundamento bíblico para se divorciar da esposa ou do marido. Ela não dá um fundamento bíblico para um novo casamento após o divórcio. Ou seja, ele não está dizendo que podemos casar de novo apenas se divorciar. Se você ler o texto direitinho, vai ver que é exatamente isso que ele disse. Qualquer um que deixar sua mulher casar com outro comete adultério. Leia esse texto com bastante atenção. Você vai entender por que as pessoas estão tão cheias. Só se for por causa de adultério que leem e passam por cima nem percebem. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje você vai perceber por que não podemos colocar palavras onde não tem. Não podemos colocar a palavra na boca de Deus. Essa passagem bíblica é a única que fala essa frase é Mateus, porque Mateus estava escrevendo exatamente para os judeus, e os judeus sabiam o que Mateus estava falando. Então, não sendo por causa de relação sexual ilícita, os demais evangelhos não escrevem. Só Mateus escreve. Por 2 vezes existem 2 linhas de pensamento a respeito disso. Infelizmente, não são só 2, mas várias. Só tem uma que é correta. É exatamente essa que estou falando para você. Não quero ser mais do que ninguém aqui, mas até hoje ninguém me provou, só a Bíblia me prova. E segundo essas pessoas diz o seguinte, não sendo por causa de relação sexual ilícita. Mateus estava falando isso porque o israelita conhecia exatamente o que ele estava dizendo, exatamente o que ocorria com eles no passado. Quando Moisés deu aos israelitas a permissão para o divórcio, era quando uma jovem, antes de se casar, perdia sua virgindade, e ao se casar com aquele homem, ela não dizia a ele que tinha perdido a virgindade com outro. Então, ele encontrava defeito nela e a entregava aos seus pais, dando a carta do divórcio, porque ele pagava um dote. Por isso, a palavra divórcio significa dar uma carta, pagar a conta e mandá-la para a casa dos seus pais, dizendo, está livre de mim,
Não devo mais nada a essa jovem, porque ela me enganou, ela não era virgem. Por esse motivo é que Jesus citou essa passagem. Mateus escreveram, porque Mateus estava falando exatamente para os judeus, e os judeus entendiam do que Mateus estava falando. Mas tudo bem, caso não tenha sido isso. Como eu já expliquei para você no texto anterior, após ele diz que todo aquele que casar tanto com a livre como a que traiu comete adultério, porque o adultério é apenas para uma separação. Não se encontra a frase casasse outra vez. Você vai ver que a palavra deixa bem claro que o adultério se torna apenas para a separação. Na continuidade, não aparece espaço para um novo casamento. E quero dizer para vocês uma coisa. Todo novo casamento após o divórcio é proibido como sendo adultério, incluindo um novo casamento por parte do inocente. A razão é que a ordenança honorável do casamento na parte de Deus é um laço para a vida toda. Como eu já disse e vou repetir, é insolúvel. Então a Igreja de Deus que é santa o pratica, que a Igreja proclama e defende com disciplina a respeito disso. Eu acredito que após este estudo, você terá mais cuidado com o seu casamento. Já deu para notar que em nenhum lugar da Bíblia há qualquer afirmação ensinando que a esposa pode se divorciar do marido ou que o marido possa se divorciar da esposa. Todas as exortações bíblicas giram em torno do casamento. Observe que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento, como está escrito em João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Que Deus te abençoe. Se quiser saber mais sobre a família, entre no blog.